Olá, seja bem-vindo ao canal Entre Irmãos. É um muito prazer te encontrar por aqui. Mais uma vez peço para que você se inscreva agora para estar nos ajudando e deixando seu like. E se você puder e gostar do conteúdo, compartilhar o que nós vamos falar para os seus amigos. Desde já, muito obrigado e vamos para o vídeo. Na primeira notícia de hoje da semana, nós iremos falar sobre a entrevista do Barack Obama para o Pedro Bial. Segundo o que ele fala em seu livro, ele descreve que o Lula é um ex-líder sindical, grisalho, cativante, com passagens pela prisão por protestar contra o regime militar, que foi eleito em 2002 e começou várias reformas pragmáticas que fizeram com que o Brasil crescesse disparadamente, aumentando a classe média e dando moradia e tirando da pobreza mais de milhões de pessoas pobres. Ele também comparou ao Tammany Hall, que é uma organização da cidade de Nova York, comandada por políticos democratas que dominou a região durante 80 anos, entre a segunda metade do século XIX e na primeira no século XX. Taj Mahal é o símbolo de corrupção, onde que dessa organização política tinha propina na casa de milhões e muitos negócios por baixo dos panos. E por conta disso, acabou com que o Pedro Bial, em sua entrevista com o Barack Obama, ele perguntou para o Obama: Obama, realmente é isso que você pensa? Ele realmente é o cara? Quando você, em reunião com o G20 em 2009, quando ele cumprimentou o ex-presidente Lula, chamando ele de que amava ele e que ele era o cara, segundo o tradutor, e que ele era o político mais popular da face da terra. Ele reconhece as conquistas sociais que ele teve, mas também diz que supostamente ele era uma espécie de mafioso político, envolvido em corrupções bilionárias e esquemas de propina. Então, existem duas entidades políticas, o herói trabalhador e o líder da gangue. Obama sabatinou, né, deu uma fugida no negócio e fala que com os relatos de corrupção que surgiram e que afetam o sistema brasileiro na época, ele não sabia de todos eles. Ele falou que o dono tem o dom de se conectar com as pessoas. Na tradução ele fala peoples, o que eu acho que seja pessoas, que pode ser também o povo. Enfim, ele falou que não só o Lula, mas como vários outros candidatos fazem parte também para que ele tivesse uma boa convívio. Ele fala do Putin, que ele tinha uma rivalidade, fala de outros líderes e que é preciso saber a história deles, um contexto no qual do qual eles foram inseridos e as restrições políticas com as quais precisa lidar. Ele fala que esse é o motivo para que ao longo do livro tente oferecer um pouco mais de contexto histórico dos países que ele visitou e dos líderes com qual ele lidou. Muitas vezes ele falou que não reserva um tempo para entender além das fronteiras nacionais, e esses desentendimentos podem gerar conflitos e guerra. Segundo Obama disse, ele obviamente ele deu uma fugida da pergunta do Bial, acabou não respondendo o que foi perguntado e acabou que ele escorregou na questão de falar sobre o ex-presidente Lula. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, chamou o governador de São Paulo, João Dória, durante um discurso a apoiadores na noite desta quarta-feira. A fala teria sido dada após uma mulher que acompanhava a reunião criticar as organizações sociais que atuam na área da saúde do Rio de Janeiro.
ele disse em seu discurso: eu entrei na justiça contra esses vagabundos, tinham dinheiro para pagar os funcionários, eles pagaram e pagaram o fornecedor, que tinha que pagar até o dia 10 de dezembro, e faltou dinheiro. Gritando, ele disse isso. Sabe de quem é essas organizações sociais? É de São Paulo, é do Dória, aquele viado vagabundo. Ele disse isso. Após as repercussões, ele pediu desculpa. Ele falou que a fala foi em momento de revolta pelas organizações sociais em reter médicos e funcionários pagos pela prefeitura, que em tempo de pandemia poderia custar vidas. Mas ele pediu desculpas ao governador João Dória. Porém, o Crivella está preocupado com as organizações sociais lá do município do Rio de Janeiro. Sabe aonde ele tem que se preocupar? Eu estive no Rio, não tem há um mês que eu cheguei em Parnaíba, onde eu moro atualmente. Eu cheguei do Rio, não tem um mês. E eu vi na minha cidade uma lixarada, uma montoeira de lixo, de entulho, para tudo quanto é parte. Parece uma cidade abandonada pelo poder público. Abandonada. O que você está fazendo pela cidade do Rio de Janeiro, Crivella? É só isso que eu queria saber. Aonde está o dinheiro dos impostos, que é uma das maiores cargas tributárias do nosso país? É o estado, é o município do Rio de Janeiro. Para onde está indo esse dinheiro, Crivella? É só isso que eu quero saber. É só isso que a população que está indignada quer saber. Aonde que você pode ver nas eleições que aconteceu no domingo retrasado, aonde que o Eduardo Paes ficou em primeiro lugar na sua frente. E depois veio dar uma declaração de que não conhecia. Vai lavar tua cara com sabão. Que é isso que você precisa de um óleo de peroba. Que é isso que você precisa, porque você é um mentiroso safado. Você é um mentiroso. Tem fotos onde mostra que o Eduardo Paes e o Pezão almoçando, gastando dinheiro público, como sempre eles fazem. Só que na época do Eduardo Paes, ele deu sorte de pegar uma Olimpíadas e uma Copa do Mundo justamente na gestão dele. Então não faltava dinheiro, entre aspas, porque ele pegava e roubava, mas ali pelo menos ele estava fazendo uma coisinha, que dali a cidade não estava abandonada como está hoje em dia. Enquanto você, Crivella, você cumpriu, você como um pastor, nem você como um sacerdote da igreja, você está sendo ao proferir essas palavras, porque a Bíblia prega que você tem que amar o próximo. Independente da sua raça, da sua cor, da sua opção sexual, você tem que amar ele do mesmo jeito. E você não está amando, Crivella. Por isso que não me surpreende nada um outro safado, um cara que tem uma ficha não muito boa, tá frente a uma eleição de segundo turno no município. Por quê? Porque a população brasileira tem mente fraca, tem uma mente que esquece muito rápido do que acontece. Essa é que é a verdade. Nosso país é assim. Queira a gente gostando ou não, eu não gosto do Crivella, não estou apoiando o Eduardo Paes, porém, os dois, na minha opinião, vocês deveriam cancelar o seu voto, votar nulo, para ter um novo pleito. Para que todos os que se candidataram não entrem de novo no novo pleito. Porque isso é desumano. Isso é um escárnio com a população carioca, com a população brasileira. O cara proferir, ele é um prefeito de uma das maiores capitais do Brasil. E ele profere palavras homofóbicas contra o governador de outro estado, que não tem nada a ver com o estado dele.
vai cuidar do teu município, rapaz. Que você foi eleito para isso. O que você acha? Deixa nos comentários para a gente estar debatendo sobre o assunto. Claro, com o máximo respeito, como sempre. Eduardo Bolsonaro escreveu na noite dessa segunda-feira, no dia 23, e depois apagou na terça, sobre o 5G, a internet móvel da quinta geração. Na mensagem, ele disse que o governo brasileiro declarou apoio a uma aliança global para um 5G seguro, sem espionagem da China. A implementação da tecnologia 5G virou uma disputa entre a China e os Estados Unidos. E o governo norte-americano acusa as empresas chinesas de espionagem. A China diz que os Estados Unidos utilizam a questão da soberania nacional para prejudicar as empresas chinesas. O governo Jair Bolsonaro declarou apoio à aliança Clear Network, lançada pelo governo Trump, criando uma aliança global para um 5G seguro, sem espionagem da China. Segundo ele disse que a aliança pretende proteger os países participantes de invasões e violações a informações particulares de cidadãos e empresas. Isso ocorre com uma nota da China infundada, umas declarações difames, assim como as dos Estados Unidos, com o conceito de abusar a segurança nacional para caluniar o país e cercar as atividades das empresas chinesas, dizendo que isso é totalmente inaceitável para o lado chinês, e manifestamos forte insatisfação e veementemente repúdio a esse comportamento, segundo diz a embaixada em nota. Eu acho que não há necessidade do deputado se expor tanto nessa questão. Por quê? Quem tem que ver isso é o ministro da Telecomunicações, ou junto com a Anatel. Ele não deveria nem estar dando o pitaco dele, entendeu? Porque isso só prejudica mais o próprio pai dele. Os filhos do Bolsonaro, a gente às vezes tem que desligar um do outro. Apesar de que os 4 ali, os 5, pensam da mesma forma. Infelizmente, isso pode trazer muito problema para o nosso país. Por quê? Porque existe uma parceria entre o Brasil e a China, e aonde que a nossa maior exportação para o mundo é justamente para a China. O que poderia ser exuberantemente prejudicado, tanto o nosso primeiro setor de economia, que é o agronegócio, como tudo que você imaginar na nossa vida. Desde quando saiu a reunião ministerial, onde que o ministro do Bolsonaro falando sobre a China, falando mal da China, acabou já começando a minar essa relação com que o Brasil tem de acordo com a China. Tudo bem que ele é um país totalmente comunista, concordo plenamente disso, porém eu também tenho que lembrar que isso pode prejudicar muito os nossos irmãos brasileiros. E o Bolsonaro deixar de ser o tiozão de churrasco e começar a agir como presidente, porque alguém tem que botar na cabeça desse cara que ele é o presidente da República, que tudo que ele fala vai ocasionar em uma manchete. Aí parece que ele faz questão de ser lembrado. Ele vai, pega e fala uma frase polêmica, que às vezes é tirada fora do contexto malandramente pela mídia, porém ele também dá muita margem para isso. Quero deixar isso bem claro, a minha opinião política não interfere na minha análise. Por quê? Porque se o Lula vier, eu vou bater no Lula, e se o Bolsonaro também aparecer e eu votei em um dos dois, eu vou bater do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente tem que questionar tudo. Vamos para a próxima notícia. Mais uma vez, o Carrefour entra em mais uma confusão. Na última semana, houve uma morte no Carrefour. O homem foi espancado até a morte por seguranças terceirizadas.
Mas isso aí não pode, gente. Não pode. Tu viu o que ele fez lá? Ele deu lá em cima. Ele deu uma mulher lá em cima, cara. A funcionária chegou a ameaçar o funcionário do Carrefour que estava fazendo as filmagens e chegou a falar que iria queimar ele dentro da loja por conta dele estar gravando o vídeo falando sobre ali o espancamento, a violência que ocorreu contra o senhor. Só que, porém, eu acho que acima da cor dele, acima da raça dele, acima de qualquer coisa, ele é um ser humano. Ele tem que ser tratado com respeito. Se houve alguma truculência por conta do cidadão contra algum funcionário do Carrefour, contra alguma funcionária do Carrefour, ele deveria ser imobilizado, não espancado. Ele deveria ser imobilizado e chamado a polícia e ter feito um boletim de ocorrência. O que falta nesse mundo hoje é amor. Não é questão racial, não é questão religiosa, não é só essas as questões que a gente tem que debater. A gente tem que debater a questão ser humano, que nesse cidadão foi tirada. Como vocês podem perceber, a vida de um cidadão foi tirada por conta que eles decidiram que iriam espancar o cara. E bateram muito, como vocês viram no vídeo, que tá um pouco embaçado. Eu mudei a voz para não tomar strike no vídeo, muito menos por agressão por conta das leis de diretrizes e bases do YouTube. Porém, é uma coisa absurda a gente vê uma pessoa sendo espancada até a morte por dois cidadãos que deveriam estar fazendo a segurança não só do mercado, mas como dos clientes que habitam aquele local, que fazem suas compras no supermercado. Independente de qual seja a cor dele. Eu não quero saber se ele é branco, preto, pardo. Eu não estou falando que não existe isso no Brasil, porque existe. Eu venho de uma família pobre, eu sou oriundo de uma família que não teve condições, aonde que minha mãe faleceu, meu pai não me criou, quem me criou foi a minha avó, e nem por causa disso eu virei vítima da sociedade. Nem por causa disso eu culpo a sociedade de que por causa que eu sofro preconceito. Gente, a gente tem que parar com essa mania de se vitimizar. A gente tem que ir atrás do que é nosso. A gente tem que correr do que é atrás nosso. Nosso por direito. Não é pelo fato da gente ser preto, da gente ser favelado, entendeu? Não é pelo fato que a gente é bandido, não. Mas não é por causa disso também que eu sou vítima da sociedade. Quem tem que correr atrás somos nós. Nós temos que fazer a mudança nesse país. Você só é dependente de você mesmo. Se você hoje acha que você é uma vítima da sociedade, pare com o vitimismo. Corra atrás, porque a sociedade não vai lhe dar nada. Morre na última quarta-feira o futebolista, o jogador de futebol Diego Maradona, aonde que com 60 anos ele acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca, e acabou falecendo enquanto estava dormindo. Segundo eu vi alguns sites, pode ter falado que ele teve um infarto e assim ocasionou a parada cardíaca. Porém, eu digo que além do apego emocional futebolístico que eu tenho com o futebol, a vida errada que Maradona levava não é motivo dele morrer, eu não estou falando isso, mas a questão dele ter falecido é porque a gente envelhece, a gente morre, a gente cresce, a gente é criança, enfim, não importa a nossa idade, morreu muito jovem, mas por conta das complicações da vida errada que ele teve. Aí eu vi um jornalista dizer que no futebol ele era super um deus com D minúsculo, obviamente,
porque o único Deus com D maiúsculo é o que dá a nossa salvação. Mas, enfim, onde que ele falou que ele era um Deus e que sem a bola ele era um ser humano. Meu jornalista, eu discordo com você, com toda humildade possível. Sabe por quê? Porque para mim ser humano não é questão de que vai se viver com muitas mulheres, de que vai usar drogas pesadas. Se isso é ser humano, então me desculpe, eu não sou ser humano. Eu não uso drogas pesadas e mesmo assim não é nem essa questão. A questão é que ele acabou falecendo, certeza que ele viveu somente 60 anos pelos seus problemas que ele obteve por conta da dependência química que ele teve com as drogas. Assim como eu estou te dizendo, ele era dependente químico, então por conta disso eu acho que ele poderia ter vivido bem mais. Eu sei que muitas pessoas morrem de infarto e nunca usou drogas, isso não é desculpa, mas eu Lucas, particularmente acho, que Maradona poderia ter vivido mais, se caso não usasse tantas drogas. Ele disse várias vezes que isso era mentira e ele foi pego várias vezes no exame antidoping e que ele era justiçado pela mídia, aonde que trouxe 2 Copas do Mundo, uma com golzinho de mão, aonde foi eleito o gol do século, apelidado de mão de Deus, só que erradamente também, daí que já nasce a cultura sul-americana, eu não digo nem brasileira, eu digo sul-americana, onde que o que é errado é bonito, é o certo. O gol mais bonito do século foi eleito um gol de mão do Maradona numa Copa do Mundo contra a Inglaterra. Tudo bem que existia coisas políticas, não só no jogo, não era só um jogo de futebol, era mais coisas políticas, mas nem por conta disso, eu acho que deveria ser desse jeito, onde ele poderia ter feito de outra forma, igual ele fez o segundo gol, ele poderia ter ganhado, sem precisar fazer um gol de mão. Enfim, muito obrigado por estar me acompanhando até aqui. Nós temos muitos planos para o canal, não vou desistir desse canal. Peço desculpa pelo fato de eu ter ficado muito tempo ausente do canal, por conta que eu viajei para o Rio de Janeiro, tive algum probleminha de saúde, nada, não era Covid segundo o exame, mas enfim, não era Covid, somente inflamação na garganta, uma gripe bem um pouco mais forte do que o normal, e por conta disso eu dei uma sumida no canal. Mas fiquem acompanhando o nosso canal. Toda quinta e segunda-feira sairá um vídeo novo, porque você merece, você ajuda o nosso canal a crescer. Então se inscreve, deixe seu like e compartilhe com seus amigos se você puder. E muito obrigado e até a próxima.